junto um martelado, uma coruja e um outro. Acabou a história. Acabou, mamãe. Olá, papais e mamães conectados! Hoje aqui no canal da Mami Blog, nós vamos falar sobre o medo das crianças e como nós, os adultos, alimentamos esse medo. Engraçado que, enquanto criança, nós temos uma forma profunda de manifestar os nossos medos. E eles vêm dessa descoberta de um mundo novo e que a criança percebe que não pode mais dominar. E ele surge quando a capacidade imaginativa da criança começa a se aflorar. E geralmente elas são geradas por experiências mal-sucedidas e também por medo do desconhecido. Agora eu sei que você já deve estar pensando em alguns dos medos que você sentia quando era criança ou até lembrando de algo que o seu próprio filho manifesta. Alguns dos maiores medos das crianças geralmente são medo do escuro, medo de injeção ou de hospital, medo de trovão, medo de monstro e até às vezes medo de ficar sozinho. Agora, já parou para pensar em como esse sentimento é alimentado? Tenta se identificar com alguma dessas situações. Meu filho, fica perto da mamãe, senão o homem do saco vai te pegar. E você nunca mais vai ver a mamãe. Se você não colocar esse casaco agora, você vai ficar doente. E eu vou ter que te levar lá pro hospital para você tomar injeção. Você se comporta, porque o bicho-papão adora comer criança mal educada. Se encontrou em alguma dessas situações? Sei que não é por mal que a gente fala, mas a mente da criança, ela não funciona de uma maneira concreta como a nossa. Para ela, ainda não existe essa diferença entre o que é real e o que é fantasia. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para ela. Uma vez o Ian foi brincar com algumas crianças e na mesma noite ele acordou gritando e chorando. Me espantou porque nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. E quando eu perguntei pra ele o que aconteceu, aí ele disse que ele estava com medo de monstro. Essa é uma crença usada de forma intencional e ela acaba gerando um pouco de pânico na cabecinha dos pequenos. O sentimento de medo é um dos maiores causadores de adultos inseguros, adultos indecisos e pessoas com muito problema de socialização. Aqui em casa, a gente nunca fala sobre monstro e a gente não incentiva esse tipo de crença. Mas não é na casa de todo mundo que é assim. Outra coisa que na semana passada me deixou um pouco irritada. Para quem não sabe, eu sou professora e eu dou aula extracurricular na escola. E uma aluna minha do 5º ano, ela estava se queixando de muita dor. E aí eu pedi que ela fosse lá na enfermaria para verificar. E assim que ela voltou, ela abaixou a cabeça e ficou meio escondida. Aí assim que eu percebi, eu fui ver, né, o que aconteceu. Aí ela virou pra mim com o olhinho cheio de lágrima. Ela disse que ligou pra mãe. E a mãe dela disse que se ela tivesse que vir buscar a menina na escola, ela ia levar ela pro hospital pra tomar a injeção. Acontece que a menina tem pavor de injeção. E ela disse que a mãe sabe disso. Vocês conseguem perceber a dimensão disso? Medo é algo que consome a gente. Imagina alguém falar pra você adulto, que vai levar você pra um lugar onde tem a coisa que você mais tem medo. Como é que você ia se sentir? É ruim, né? E se é ruim pra gente, por que a gente faz isso com as crianças? E às vezes, eu até vejo em algumas situações que o adulto acha até engraçado falar esse tipo de coisa pra criança e vê-la se assustar. Isso chega a ser muito, muito, muito triste. Eu tenho estudado e praticado bastante sobre a comunicação não violenta e sobre a manifestação dos nossos sentimentos. Até mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando um pouco sobre esse tipo de comunicação e como que ela pode ajudar na nossa vida. O medo, ele é um sentimento comum para qualquer ser vivo. Ele é inclusive saudável a gente sentir, mas para dar aquele parâmetro do ponto que estamos e o ponto que a gente quer chegar, ou até às vezes para distinguir algumas situações de perigo.
que é para nossa própria proteção, por exemplo. Eu não posso pular desse penhasco, porque senão eu morro, eu me machuco. Isso é saudável. Agora, sentir medo para retrair, pra gente se sentir mal, para retroceder, isso sim é algo muito grave. E se ao invés da gente ignorar esse medo da criança, nós acolhermos esse medo e transformar em algo que a criança sinta segura de enfrentar? É algo que, mesmo sendo difícil, mesmo que possa ser difícil, ela possa pelo menos tentar enfrentar. No caso do Ian, que eu citei lá atrás, eu tive que explicar para ele que não tinha monstro nenhum, que poderia ser o vento na janela, ou de repente alguma coisa que estava mal encaixada, caiu no chão, mas que estava tudo ok no quarto. Mas eu também dei um espaço para ele e eu disse que se ele não se sentisse seguro, que ele podia me chamar de novo, que eu ficava mais um pouquinho com ele. E no caso dessa minha aluna, eu deixei ela desabafar, deixei ela falar até ela ficar calma. Depois eu falei que é horrível tomar injeção e que eu também tenho medo, porque eu realmente tenho medo. Mas que provavelmente o caso dela não fosse um caso de injeção, e mesmo que fosse, eu até falei pra ela como que eu faço quando tem que tomar injeção. E aí eu senti que ela deu uma aliviada, deu uma acalmada, ficou mais tranquila, e aí já parou de chorar e eu pude prosseguir com a aula. Explicar como as coisas acontecem de uma maneira bem simples é uma das chaves principais para mostrar para a criança que ela pode sentir medo e que também ela pode enfrentar esse medo. E o melhor, que ela pode contar com vocês como um porto seguro, caso ela ainda não esteja pronta para encarar esse medo. Isso também é importante falar para ela. Uma outra maneira que a gente pode também utilizar para reforçar essa ideia de afugentar o medo é muitas vezes contando histórias. Muitas vezes a criança ela se identifica com a história. E para esses casos eu indico esse livro aqui, da Chapeuzinho Amarela, que era amarelada de tudo. E sabe qual é o medo mais medonho que ela tinha? Eu não vou contar não, isso aí vocês vão ter que ler. E eu deixei aqui embaixo um link para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, quem quiser de repente comprar o livro. Quanto maior a consciência de nós pais sobre o que falamos para os nossos filhos, mais a gente consegue criar uma criança segura de si, uma criança que tenha compaixão, que tenha empatia pelo outro e que seja também uma criança verdadeiramente feliz. E por aqui eu termino meu vídeo e eu convido vocês a colocarem aqui nos comentários situações de medo que vocês já passaram, se vocês superaram algum desses medos, coisas que vocês falam para os filhos de vocês para acalmar a situação, ou até coisas que vocês costumam amedrontar os filhos de vocês. E se você gostou, não deixa de avaliar o vídeo, deixa um like aqui pra mim, aqui embaixo. E para você que ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho aqui embaixo e se inscreve. E também não deixa de ativar as notificações no sininho para receber sempre as atualizações. Um beijo da Mamãe Jaque, até a próxima e para de amedrontar seus filhos. Vamos de novo. Essa é o chapéu de dinossauro. Ela não sai da cama. Não, bobo. Eu sou bobo. O chapéu o louco ficou X. É o chapéu rijo. E o lobo gritou super alto. Eu sou o lobo! Bolo, bolo, bolo. É um dragão. Esse é um tomate.